Pessoal, eu me chamo Gabriela, junto com a Natália, a Mari e a Bárbara. A nossa intervenção vai ser no Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. Esse projeto ele consiste em fazer uma intervenção para as pessoas que não têm condições financeiras de pagar um psicólogo. Esse projeto ele tem fundamento no texto do Byung Chul Han, que é a Sociedade do Cansaço. Ele vai promover a melhoria da saúde mental para essas pessoas. Então, como a gente pretende fazer isso? Ela consiste em 4 tópicos. É a meditação, exercícios físicos semanais, a prática de hobbies como pintura, crochê, também pode fazer o cultivo de alimentos, fica à mercê. O último é o grupo de apoio, onde as pessoas, os pacientes, eles se reúnem e compartilham, caso queiram compartilhar, aquilo que estão sentindo. Agora a Bárbara, ela vai dar continuidade, se aprofundando mais nos temas e explicando melhor como que vai funcionar o nosso projeto. No livro Sociedade do Cansaço, que trabalhamos em sala, Byung Chul Han traz que a nossa sociedade atual ela é hiperfocada na produtividade. Então, problemas de saúde mental, como, por exemplo, burnout, depressão, ansiedade, são problemas que enfrentamos atualmente. Han também diz que essa pressão constante para a gente ser produtivo impede um descanso adequado e também impede a gente de demonstrar a nossa criatividade. Então, isso resulta em um cansaço extremo e também a falta de humanização. Então, para resolver esses problemas trazidos pelo autor, nosso grupo escolheu o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, pois é um lugar que permite reflexão, autocuidado e etc. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as ações que nós pensamos para aplicar no CAPS. O nosso primeiro projeto seria um grupo de reflexão. Esse grupo teria como objetivo promover reflexões e conversas sobre esses assuntos, onde os participantes também poderiam trazer algumas das suas experiências, assim criando um ambiente mais saudável, mais acolhedor, onde os próprios participantes poderiam ajudar uns aos outros e dar suporte a eles. O segundo projeto seria a criação de oficinas de meditação, que seriam aplicadas semanalmente, onde os participantes poderiam desenvolver habilidades como autocuidado e gestão de estresse. Como terceira ação, a gente pensou em atividades criativas e artísticas, porque atualmente na nossa sociedade a gente não tem tempo para ser criativo. E então a gente gostaria de aplicar atividades como, por exemplo, pintura, escrita, música e etc. Então, essas atividades, além delas serem um tipo de meditação, elas também ajudam a gente a aliviar o nosso estresse. E por último, a nossa quarta ação seria a aplicação de exercícios físicos e de relaxamento, como por exemplo o yoga, e eles também seriam adaptados a cada usuário. Como a gente sabe, os exercícios físicos eles são uma ótima maneira da gente conseguir melhorar a nossa saúde mental. E também conectar o corpo e a mente é uma ótima maneira da gente melhorar o nosso bem-estar. Oi gente, eu sou a Mari, eu faço pedagogia e eu vou explicar um pouco mais da metodologia do nosso projeto. Então, o nosso projeto ele visa as pessoas que sofrem com burnout, com excesso de ansiedade e a cobrança com produtividade dentro do meio do trabalho. Então, são pessoas que realmente precisam de uma certa ajuda para liberar um pouco dessa ansiedade. E o nosso projeto ele visa o CAPS, que é um ambiente totalmente seguro e que tem diversas atividades que são propostas porque complementam os tratamentos que são feitos lá dentro. Então, a nossa primeira ação, ela seria uma ação de 12 meses, ou seja, um ano completo, onde os nossos pacientes sentariam em uma roda de conversa com outros pacientes que também sofrem, de certa forma, da mesma coisa, que são experiências parecidas dentro do trabalho ou em situações cotidianas da vida. Eles são colocados juntos na sala para conversar mesmo e refletir sobre o que anda acontecendo, como a ansiedade anda influenciando a vida deles, e eles são expostos a esse tipo de interação social para, de certa forma, colocar para fora o que eles sentem e ao mesmo tempo se sentirem confortados com experiências de outras pessoas que acabam sofrendo da mesma condição. O público-alvo dessa primeira ação seriam pessoas que sofrem de burnout, estejam enfrentando problemas relacionados à exaustão mental dentro do trabalho. Então,
os pacientes que estão realmente sofrendo com a questão de excesso de produtividade e cobrança em relação à produtividade. As pessoas responsáveis seríamos nós, as integrantes do grupo, juntamente a terapeutas que são especializados na área. Os recursos que seriam utilizados nessa ação seriam papéis, onde seriam propostos para os pacientes anotarem as coisas que eles estão sentindo, ou alguma pergunta referente a outro paciente durante a sessão que foi ele abordado algum tema ou alguma palavra específica que acabou gerando uma chavinha na cabeça dele e ele acabou tendo essa dúvida que ia perguntar em outra sessão. Tanto para os terapeutas também, caso queiram anotar algo sobre os pacientes, esse tipo de coisas, e materiais impressos onde seriam propostas reflexões diárias para os pacientes, enquanto o tratamento deles é feito. A nossa segunda ação seria feita em 6 meses, onde os pacientes teriam acesso à meditação e a exercício de respiração para que eles aprendam a colocar essa prática na vida deles no dia a dia. O público-alvo da nossa segunda ação seriam os pacientes que visam melhorar o autocuidado e ter mais consciência corporal e mental. Os profissionais qualificados para essa ação seriam os profissionais que têm a prática de mindfulness, assim como terapeutas ocupacionais e nós aqui do grupo. Os materiais necessários seriam tapetes de yoga, difusores, incensos e óleos essenciais. A nossa terceira ação seria usada em 9 meses, onde os nossos pacientes eles poderiam utilizar de habilidades físicas e expressões criativas. Qualquer tipo de expressão artística que desenvolvesse a parte motora e também a parte emocional. O nosso público-alvo seriam pacientes que precisam desenvolver habilidades artísticas e reduzir o estresse. Os materiais que seriam utilizados, além de uma sala diferenciada da sala que seria feita a sala de conversa, seriam materiais para desenho, canetas, tintas, pincéis, quadros para serem desenhados, todo tipo de forma de expressão artística. E a nossa última ação também seria realizada ao longo de 12 meses completos, ou seja, 1 ano, onde os pacientes teriam contato com as habilidades físicas, ou seja, yoga, exercício físico, que possibilitaria ali um relaxamento total do corpo para eles, assim como a ocupação total da cabeça. Seria visado para os pacientes que precisam de alguma melhoria física e também emocional. Os profissionais envolvidos nessa ação seriam educadores físicos, também como terapeutas ocupacionais. E os materiais que seriam utilizados, essa nossa ação pode ser tanto praticada ao ar livre, quanto em alguma outra sala especial feita para os nossos pacientes. Utilizariam cintos de alongamento, tapetes de yoga, música relaxante, assim como uma equipe que daria instruções sobre quais exercícios podem ser feitos. Durante o planejamento do nosso projeto, a gente percebeu a importância da promoção da saúde mental e a gente acredita que os participantes podem se beneficiar do que a gente propôs e desenvolver o seu autocuidado e a sua criatividade. A gente acredita que podem ter alguns desafios na execução do nosso projeto, como a resistência inicial de alguns pacientes e a adaptação das suas necessidades individuais. Mas apesar desses desafios, a gente acredita que o projeto pode oferecer um ambiente acolhedor e de apoio para quem participar. Então esse foi o nosso projeto com o objetivo de promover a qualidade de vida e o bem-estar da comunidade. Obrigada!